Bom dia, meninos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Bom, o nosso tema desta manhã vai ser falando sobre a Era Napoleônica. Nós vamos falar de toda a trajetória que Napoleão Bonaparte teve como governante da França. Nós vamos agora observar que a Era Napoleônica ela pode ser dividida em duas partes: consulado e império. E nós vamos falar nesta manhã primeiro sobre consulado, depois império. E o governo de Napoleão Bonaparte, gente, ele durou 15 anos, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o consulado. Gente, o consulado foi uma forma que eles encontraram de governar a França depois da Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte chegou depois do golpe de 18 de Brumário, tá bom? E aí eles escolheram 3 pessoas, o Jean-Jacques Regis, o Napoleão Bonaparte e o Charles François como cônsuls para governar a França. Só que o primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte, foi o que deteve todo o poder. Ele tinha essa autonomia para propor leis, declarar guerra, firmar acordo de paz, nomear funcionários, entre outros. E aí o Napoleão Bonaparte ficou com todo esse poder concentrado nas suas mãos. E o que fazia os outros? Apenas figuras ilustrativas, tá? Só mesmo para serem ditos como cônsul, mas não tinham poder nenhum, tá? E o Napoleão Bonaparte naquela época, ele tomou algumas atitudes na economia, educação e direito. Na economia, ele legalizou, por exemplo, a distribuição de terras feitas lá no período da Revolução Francesa. Ele construiu estradas, ele construiu pontes, ele diminuiu o preço de alimentos, ele criou o Banco da França, ele incentivou a industrialização francesa através de empréstimos, né, o que acelerou o processo de industrialização francesa. Na área da educação, ele criou escolas do ensino fundamental nas grandes cidades, criou na capital uma escola somente para a formação de professores. Na área do direito, ele criou o Código Civil, ou o Código Napoleônico, como ficou conhecido, onde ele aboliu os privilégios da nobreza e do clero, definitivamente, separou o casamento civil de religioso, afirmava a igualdade de todos perante a lei, mas ele também proibia greves e sindicatos, e as mulheres ainda continuavam submetidas aos seus maridos. Então, essas foram as principais medidas adotadas por Napoleão Bonaparte durante o consulado, tá bom? Então, Napoleão, apesar de ser autoritário, ditatorial, tá? Ele também ele também adotou medidas para o crescimento francês, porque ele tinha uma meta de tornar a França uma potência econômica, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o período do Império. E no período do Império, Napoleão teve outras atitudes, tá? Atitudes bem diferentes do consulado na questão política, e aí ele foi mais para uma política expansionista, tá? Ele começou a anexar terras conquistadas à França, ao seu império. E aí ele estava com um desejo nas terras inglesas. Por quê? A Inglaterra naquela época era a maior potência econômica, então Napoleão queria neutralizar essa adversária sua econômica. Já que ele queria tanto transformar a França numa potência econômica, ele estava querendo tirar de lado a sua maior concorrente, tá? Então, o que fez o Napoleão em 1805? Ele tentou invadir a Inglaterra, mas não conseguiu, porque a Inglaterra era bem organizada, tinha uma frota naval poderosíssima, era considerada senhoras dos mares. Então,
ela não conseguiu a França a derrotar a Inglaterra. No entanto, Napoleão teve outras vitórias, porque ele foi invadir aliados da Inglaterra. Tá? Ele queria muito enfraquecer a Inglaterra e só poderia ou tomando ou através da economia. Como invadindo não deu certo, ele criou outras estratégias. E aí ele agora tentou enfraquecer economicamente. E então o que fez o Napoleão Bonaparte, tá bom? Ele era autoritário e nesse período ele já estava sendo muito criticado dentro da França porque, segundo os franceses, ele tinha sufocado aquele direito, o ideal da liberdade, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Eles tanto lutaram pela Revolução Francesa por causa desses ideais e o Napoleão Bonaparte estava acabando, né, sufocando. E aí ele era autoritário, ele promoveu a censura, que proibiu os jornais e revistas de escreverem livremente, tá? Só escrevia aquilo que beneficiava a ele, de uma forma que as pessoas vissem ele de forma positiva. Ele se autopromovia. E uma dessas autopromoções foi o Arco do Triunfo na França, em Paris, que é hoje um dos maiores monumentos turísticos que eles têm, que arrecada milhões por ano por causa dos visitantes e que foi construído por ele para se autopromover. E aí o Bonaparte, ele fez o bloqueio continental. Só que o bloqueio continental não surtiu o efeito que ele queria. E o que era o bloqueio continental? Foi quando ele proibiu os países de comprar os produtos ingleses. Qualquer país europeu estava proibido de comprar produtos ingleses. E aí, dessa forma, ele pensava de enfraquecer a Inglaterra. Só que não deu certo porque Portugal, por exemplo, desobedeceu. E quem desobedecesse ele ameaçava invadir e dominar. E isso aconteceu com Portugal. A Inglaterra continuou comercializando com Portugal, ele foi lá em Portugal, invadiu a coroa portuguesa para não ser presa, tá? E acabou fugindo para o Brasil. E também teve a Espanha ele invadiu, ele colocou o irmão dele lá como para governar também, o José Bonaparte. Depois a Rússia também acabou desobedecendo, mas a Rússia era um caso à parte porque ela desobedeceu por pura necessidade. Ela era um país agrário, precisava comprar produtos ingleses, então acabou desobedecendo. Mas a Rússia, ela era um país também militarmente poderoso. E aí o que fez Bonaparte? Foi lá na Rússia para invadir também. Só que aí quando ele invadiu a Rússia, ele começou a perder aquela invencibilidade que ele tinha de ser o senhor da guerra, tá? E aí o que fez? A Rússia, ela se preparou, era no inverno russo, o Napoleão Bonaparte foi para a Rússia, chegando lá a Rússia manteve uma estratégia de terra arrasada, que é quando os moradores queimam casa, queimam roupa, queimam tudo. Então, quando o exército francês chegava lá, eles não tinham como se proteger do frio, eles não tinham comida suficiente, eles acabavam morrendo. Boa parte do exército francês morreu desta forma. E aí, a invencibilidade do Napoleão Bonaparte nas guerras começou a entrar em decadência, tá? E aí, o Napoleão Bonaparte, depois disso, ele foi mandado para a ilha de Elba, tá? Foi tirado do poder, mandado para a ilha de Elba, com o intuito de afastar ele do poder. Só que ele fugiu dessa ilha e retornou ao poder francês. Só que nesse período ele ficou apenas mais de 3 meses, que foi os 100 dias que ele ficou no governo. Tá? E ele ficou esses 100 dias, ele foi novamente colocado para fora, tá? A Inglaterra se reuniu novamente, tiveram uma batalha e ele acabou sendo derrotado mais uma vez. Aí mandaram ele agora para
Ilha de Santa Helena, aonde ele ficou até quando ele morreu, tá? E aí Napoleão Bonaparte, com essas batalhas, a cada dia ele foi perdendo força, poder, tá bom? Então, depois desses 100 dias, acabou a era napoleônica. E aí, o que fizeram os vencedores desse conflito? A Inglaterra, junto com os seus aliados, as senhoras da Europa na época, se reuniram na Áustria, com o objetivo de discutir o que fariam com a França. E o primeiro que eles fizeram foi devolver as terras que Napoleão havia tomado. Criaram também a Santa Aliança, que foi com o objetivo de impedir novas manifestações contra o antigo regime. E quem ficaria no governo agora, na França, depois que Napoleão Bonaparte foi retirado do poder? Então, voltou a monarquia, tá? O irmão do Luís XVI, aquele rei decapitado, tá? O Luís Capeto, o irmão dele ficou no poder, o Luís XVIII, que era absolutista e que os franceses também não gostavam dele, tá bom? Por causa das suas práticas. Bom, meninos, eu vou deixar aqui um videozinho para vocês, para fazer um resumo ainda maior sobre essa era napoleônica. Daqui a uns minutinhos eu vou estar no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E para passar também a atividade de vocês. O mais, eu gostaria de desejar um bom dia a todos vocês. Olá pessoal, hoje o vídeo será sobre Era Napoleônica e esse vídeo será inteiro animado. Vamos lá. Napoleão já havia ficado famoso por suas conquistas militares durante a época do Diretório, tendo tomado a Itália e o Egito. Mas o Diretório não resolveu a crise financeira na França. E o povo já estava insatisfeito. Então, resolveram levar Napoleão ao poder, no golpe de Estado que ficou conhecido como 18 de Brumário. Napoleão ganha poder e se torna imperador da França. A ideia de Napoleão era tornar a França a maior potência da Europa. Mas a França não poderia concorrer com a marinha da Inglaterra. Então, Napoleão inventa um tal de bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. O bloqueio continental de Napoleão consistia em não deixar ninguém comercializar com a Inglaterra. Napoleão ameaçava invadir o país que desrespeitasse o seu bloqueio. De início, Portugal foi o único ousado a quebrar o bloqueio. Isso gerou uma pequena guerra entre Portugal e França, chamada Guerra Peninsular, ganha pela França. Logo depois, foi a vez da Rússia desrespeitar o bloqueio de Napoleão. Mas a Rússia tinha algo especial para usar contra a França: seu inverno. Para entendermos melhor como o inverno foi tão decisivo no conflito, vamos voltar a focar na França. Os exércitos franceses só levavam suprimentos para ir ao local do conflito. Assim, quando chegavam no local, iniciavam tomando as cidades e saqueando toda a comida e roupas das casas. Mas a Rússia usou a tática da terra arrasada. Foi ordenado aos habitantes que queimassem suas casas e fizessem morada em local escondido. Assim, quando os soldados franceses chegaram, não tinham comida e nem roupas para sobreviverem ao frio. 500 mil dos 600 mil homens enviados por Napoleão morreram, e Napoleão foi exilado numa ilha distante. Napoleão chegou até a fugir da ilha e retornar para o governo francês, mas foi derrotado numa batalha contra a Inglaterra e exilado em outra ilha, onde lá finalmente morreu. No fim, a monarquia foi restaurada na França pelo chamado Congresso de Viena. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar gostei e de se inscrever no canal para não perder nadinha. Aqui na descrição tem questionário para ver se você entendeu. Tchau!